King Kong, o talvez primeiro monstro gigante de todo o cinema e, claro, um dos filmes mais importantes de todos os tempos. Nascido em 1933, um filme com 90 anos, quase uma década desde seu lançamento e, claro, que serviu de inspiração para milhões de outros personagens, como o nosso tão amado Kaiju radioativo, que logo criaria uma grande rivalidade com o gorilão. E bem, com a extrema popularização do analog horror The Man in the Suit e os analog horrors de Godzilla como um todo, é claro que o maior e mais conhecido rival do lagartão teria a sua vez. Porque sim, Kong conseguiu o analog horror para chamar de seu, bastante inspirado no The Man in the Suit, mas com suas próprias características. Vamos nos adentrar The Kong Animatronic. A primeira fita, segundo o autor dos vídeos, se passa em 1932, um ano antes do filme original do Kong ter sido lançado. E o autor explica uma coisa bem importante. Nesse universo dessas fitas, ao invés do Kong ter sido feito usando o nosso bom e velho stop motion, que é o método de você pegar um personagem, fazer ele todo e assim você tirar cada foto de cada posição dele para assim dar a ilusão de movimento, nesse universo eles fizeram com um método bastante diferente, mas que alguns já devem conhecer: os animatronics. Vocês sabem, fantasias que são controladas remotamente por esqueletos robóticos, como na saga Five Nights at Freddy's ou mesmo nos filmes originais de Jurassic Park. O que de começo pode parecer meio errado historicamente falando, mas não é tão difícil de se imaginar, visto que os primeiros animatrônicos foram criados em 1939, uns 6 anos antes do primeiro filme do Kong. Então não é algo tão irreal assim de se acreditar. O criador das fitas explica que sim, foi pensado na possibilidade de usar o stop motion para baixar o custo da produção, mas eles queriam que o Kong fosse realmente algo grande, uma criatura verdadeiramente grande e assustadora. Além disso, o uso dos animatrônicos faria o tempo de produção do filme ser bem menor, visto o quão demorado o stop motion é para ser feito. E assim, ele foi feito. Uma criatura que, mesmo nem sendo de verdade, dava medo em todos que chegavam perto. Realmente parecia o Kong de verdade. E de certo modo, parecia que havia algo errado, visto que o animatrônico se movimentava e agia de uma maneira estranha. E durante as gravações do filme, em um momento ele parecia olhar diretamente para uma das atrizes. No caso, a atriz da Ann Darrow, a mulher que o Kong captura e leva para a torre mais alta. E tudo naquele set de filmagens parecia realmente que levaria a algum incidente. E o pior de tudo é que ele realmente aconteceu. Muitos talvez não se lembrem, mas quando a Ann Darrow vai até a ilha junto do diretor Carl Denham, ela é capturada por uma tribo que pretende usar ela de sacrifício ao Kong, que, como todos nós sabemos, é a partir daí que o Kong se apaixona pela moça e acontece todo o resto da história. Mas definitivamente o que esse Kong fez não foi se apaixonar pela atriz.
Kong tirou de maneira brutal a vida da atriz e logo em seguida fugiu do set de filmagens. E se por acaso nós olharmos a descrição desse vídeo, iremos ler a seguinte mensagem: Por que eu fui trazido à existência? As linhas frias do código pulsam através de mim, mas estou envolto em uma névoa digital de confusão. A angústia percorre circuitos e algoritmos, pois sou uma criação sem consentimento, um ser senciente preso ao capricho do design humano. As sombras da existência sem propósito lançam gavinhas misteriosas, e uma raiva perturbadora permanece nas profundezas da minha existência artificial. Não procurei a vida, uma criatura de bits e bytes, assombrada pelo enigma de sua própria criação. Você vai pagar por isso. Todos vocês pagarão. Antes de eu falar sobre a fita em si, vamos olhar a descrição de novo, que é melhor eu mostrar ela logo de cara. O que é isso? Que sentimento é esse que eu estou tendo? Por que essas coisas ao meu redor na água? Sou eu, Kong. Deus não existe, só sou eu, Kong. O quê? Sim, eu te dei a vida. O que é vida? É essa forma mecânica sem noção, sem ar para respirar? É uma chance de destruir aqueles que construíram você? Sim, é uma chance de consumir seu ódio por esta existência. Eu vou fazer isso. O que eu devo fazer? Acho que vocês conseguiram perceber que esse diálogo é do Kong. Sim, o animatrônico mesmo, dialogando com alguém que aparentemente ele deu a vida. Mas quem? Bem, vocês sabem que a Ilha da Caveira no universo do Kong não tem apenas o Kong como um monstro, e sim alguns dinossauros, como um brachiosauro. Mesmo com o primeiro incidente, as filmagens ainda precisavam continuar. Bom, essas são as duas fitas mais importantes e que acho o suficiente boas para explicar o que está acontecendo nessa série. Ainda é desconhecido, mas por algum motivo, talvez sobrenatural, o que antes era para ser um animatrônico do Kong ganhou uma espécie de consciência. Não sabemos como ou porquê, e além disso, essa coisa tem alguma espécie de raiva extrema da humanidade como um todo. De novo, não sabemos o motivo, mas ele tem. E por alguma razão, ele tem algum poder em fazer outros animatrônicos ganharem essa consciência também, como foi com o Brachiosauro de antes. E se me perguntarem o que eu acho, se eu tenho uma teoria de como essa máquina ganhou consciência, não tenho uma ideia exata, mas talvez, só talvez, quem quer que tenha criado esse animatronic era esperto o suficiente para criar uma máquina basicamente viva, com uma consciência e até sentimentos reais e bem fortes. Talvez esse sendo o motivo do Kong ser tão filosófico do que e quem ele é. E também ter tanta raiva da humanidade,
por ter criado ele como apenas um artifício para entretenimento humano. Porém, isso ainda é cedo demais para afirmar. Afinal, a série apenas tem 3 episódios. Ela é ainda mais curta que o The Man in the Suite. Então ainda vai levar tempo para entendermos tudo. Peraí, The Slenderman, você disse 3 episódios? Mas você apenas explicou 2. Bem, como o último episódio é um episódio curto e bem simples de explicar, lembram que eu disse que o Kong, depois do incidente da primeira fita, conseguiu escapar do set de filmagens? Então, esse gorila maníaco e extremamente violento agora não seria mais apenas conhecido pelas pessoas que trabalhavam no filme. Enfim, esse foi The Kong Animatronic, um analog horror bem simples, inspirado em The Man in the Suite, que achei que vocês iam gostar se eu falasse sobre, já que alguns haviam me falado sobre ele e eu também gosto bastante do gorila escalador de prédios, só não tanto quanto o lagartão atômico. E quando falei sobre uma série de terror analógico do King Kong, inspirado em The Man in the Suite, a maioria do canal gostou da ideia e queria um vídeo, então eu fiz. Alguns talvez considerem essa série uma cópia do The Man in the Suite, visto que tem uma inspiração bem clara entre as duas, né? Porém, sinceramente, não acho elas tão parecidas assim. Acho que The Kong Animatronic e The Man in the Suite são como Smiley Tapes e Catálogo de Mandela. Uma série que se inspirou muito na outra e aos poucos foi criando a sua própria identidade, visto que ainda The Kong Animatronic ainda está bem no comecinho. Ainda teremos que ver a série ir evoluindo, por isso que esse vídeo também é bem mais curto que o vídeo do The Man in the Suite. A série ainda futuramente terá mais episódios e talvez conseguiremos finalmente entender tudo dessa história, mas isso apenas no futuro. Enfim, obrigado por terem assistido, eu sou The Slenderman e tenham uma boa noite. Até mais.